Bom dia! Tudo bem com vocês? Já estamos caminhando para o final do nosso acampamento de Pentecostes. Essa é a última pregação, depois nós encerramos com a solenidade, com a Santa Missa da solenidade de Pentecostes. Mas Deus tem feito um caminho lindo conosco, pela inspiração, pelas palavras, pela direção de cada pregação. Eu gostaria de convidar você a pegar a palavra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. O que nós precisamos ter muito presente nessa manhã de domingo, que toda a base da nossa certeza, da nossa segurança, não está em nós, mas em Deus. Aquilo que ontem, na pregação à tarde, eu dizia, aquela certeza da vitória na nossa alma não está na nossa mera proclamação humana, mas é proveniente de Deus, é resultado da graça de Deus em nós, é resultado da ação do Espírito Santo. Porque se nós fôssemos entregues a nós mesmos, a nossa dimensão humana marcada pelas sequelas do pecado original, nós sucumbiríamos, nós não resistiríamos, nós não iríamos acreditar na vitória de Deus, nós não seguiríamos em frente no caminho de Deus, na palavra, na igreja, mas nós acreditamos que tudo é proveniente da graça de Deus. Na sequência de Pentecostes, que nós vamos ouvir hoje na Santa Missa, vai estar uma frase dizendo assim: sem o teu poder, não há nada no homem que seja inocente, sem o teu divino poder. É o divino poder do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo, que em nós vai trabalhando e vai transformando as nossas fraquezas em força, e vai agindo da nossa debilidade, nos levantando. Sem o divino poder, nada o homem pode. A fraqueza do homem, a limitação do homem, não existe inocência. Nós somos os degredados filhos de Eva, mas na ação do Espírito Santo, naquilo que Jesus conquistou, nós somos os filhos de Maria, os homens e as mulheres cheias do Espírito Santo. Sem esse auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo, ninguém é justo. Diga comigo: Espírito Santo, sem o seu auxílio, eu não serei forte, eu não serei santo, eu não serei justo, porque eu sou fraco, e eu preciso da sua força, eu preciso do seu poder, eu preciso da sua ação, Espírito Santo, de fortaleza e de graça necessária na minha vida, para que eu possa vencer o mundo fora de mim e o mundo que está dentro de mim. Me ajuda, Espírito Santo. Paulo, depois de uma experiência mística, onde ele fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e lá ele ouviu coisas misteriosas que ele não consegue traduzir com linguagem humana. Paulo vai dar um testemunho. Versículo 7. Pegou aí? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que a grandeza das revelações não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. A esse respeito roguei 3 vezes ao Senhor que ficasse longe de mim. Mas o Senhor disse: roguei 3 vezes ao Senhor que o espinho, ficasse longe de mim, não que o Senhor ficasse longe dele. E aí Paulo vai dizer: mas o Senhor disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Leia aí em voz alta para mim esse versículo. Mas o Senhor
Não estou ouvindo, vamos juntos. Mas o Senhor disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. E aí Paulo continua: por isso de bom grado me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Olha que coisa maravilhosa. Mas qual é o espinho da carne de Paulo? Qual é a fraqueza? Alguns exegetas dizem que era uma doença nas vistas, que Paulo ficou praticamente anos sem conseguir enxergar. E com dificuldade de enxergar, ele tinha dificuldade de viajar, de evangelizar. Ele tinha dificuldade de falar do Senhor por causa daquela limitação, porque não era simplesmente uma enfermidade nos olhos que ele ficou ali naquela condição, mas era algo incômodo, não somente a perda da visão, mas alguns outros falam que era uma doença física, outros até mesmo falam que poderia ser uma fraqueza no sentido de pecado, porque às vezes quando nós olhamos a realidade de fraqueza, a gente já logo remete a pecado, mas não é só o pecado que é fraqueza na vida do homem. Mas o que Paulo está dizendo? Que Deus permitiu que ele fosse esbofeteado para que ele não se orgulhasse das experiências espirituais que ele tinha, para que ele não se orgulhasse do ministério frutuoso e poderoso que Deus confiou a ele, mas para que ele sempre entendesse que ele era o humano, o homem frágil, fraco e totalmente dependente da graça de Deus. Meus queridos, se nós não vivermos assim, porque existe dentro de nós uma tendência do orgulho, seja pelo sucesso do nosso ministério, seja por aquilo que a gente vive, por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente acha que já experimentou, principalmente nas esferas espirituais. Se nós nos enchemos de orgulho e de soberba, o Espírito Santo não tem mais espaço para trabalhar na nossa vida. Por isso que Paulo está dizendo: para que eu não me orgulhasse, eu tive que encarar a minha fraqueza. E ao encarar a minha fraqueza, eu me abri à total dependência de Deus. Eu me abri ao trabalho de Deus na minha vida. Eu me abri à força de Deus. E o que ele escuta da boca de Deus, Paulo? Basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça. Ou seja, seja totalmente dependente de mim, Paulo. Dependente do meu espírito, dependente da ação dele. Não confie na sua carne, não confie na sua força, não confie nas suas qualidades, naquilo que você tem de conhecimento. É bonito o trabalho de Deus na vida de Paulo. Paulo era um homem muito culto, falava as 3 línguas correntes daquela época: hebraico, grego e latim, que era a língua do Império Romano, era o latim. Ele falava fluentemente, ele conhecia a filosofia, ele estudou na escola de Gamaliel, ele conhecia as escrituras. Ele vai dizer que ele era fariseu, um praticante fiel da lei. Paulo tinha um alto conhecimento. Paulo conhecia as poesias gregas. E aí Deus deixa Paulo ir pregar no Areópago. E lá no Areópago Paulo se frustra. Paulo experimenta um fracasso ministerial. Não dá muito certo a passagem dele no Areópago. Os gregos zombam dele: ó, depois você volta para a gente conversar sobre essa tal dessa ressurreição. Aí fala lá que alguns pouquinhos aceitaram Jesus, inclusive lá um areopagita. Mas aí Paulo vai viajar para Corinto, e quando ele chega em Corinto e ele vai pregar, ele se sente fraco.
Ele diz que ele tem tremor. Eu acho que ele teve uma síndrome do pânico. Quando ele chegou em Corinto, que ele teve que pegar a palavra para pregar de novo, imediatamente ele lembrou do que aconteceu em Atenas. E ele falou, vai acontecer aqui de novo. Aí deu aquela taquicardia, aquele tremor. Ele se sentiu fraco. Ele fala com temor e tremor. E aí ele dá o sentido. Então eu não preguei com a oratória humana. Eu não falei de coisas humanas. Eu preguei Cristo e Cristo crucificado. Foi Deus. Tudo o que vocês ouviram, porque quando ele está escrevendo a carta, ele já não está mais em Corinto. E ele vai dizer, tudo que vocês ouviram veio de Deus, não veio de mim, não veio do meu conhecimento, não veio da minha oratória, não veio daquilo que eu conhecia dos gregos, daquilo que eu conhecia da filosofia, ou dos estudos que eu havia feito. Aquilo que eu testemunhei para vocês foi uma demonstração do poder de Deus. Quem aqui quer ser santo? Levanta a mão. Olha, aplauda aí esse que quer ser santo que está aí do seu lado, que coisa linda. É isso mesmo, essa deve ser a nossa aspiração. Mais uma vez, um irmão chamado Leão, que era um dos amigos próximos de São Francisco de Assis. Eles estavam lá, aqueles primeiros seguidores de São Francisco, e eles disseram uns aos outros, será como que Francisco reza? A gente quer aprender a rezar, a gente não sabe rezar, talvez a gente está rezando tudo errado, mas vamos lá para aprender a oração com São Francisco. Então, Leão, você que é mais próximo, vai lá onde ele está rezando, fica lá e escuta o que ele está rezando. E aí o irmão Leão foi, curiosa, né? No sentido de totalmente rendido a Deus, mas interiormente muito forte, por causa da sua rendição. E o irmão Leão ficou ali, e ele percebeu que horas o Francisco estava em silêncio, diante de Deus, num profundo. E quem sou eu? Tu, o Altíssimo. Eu, um pobre miserável, pecador. Deus, bondade infinita. Eu, fragilidade perpétua. Senhor, eu sem um segundo da sua graça, sou capaz de cometer o pecado que eu mais rejeito na vida dos outros. Foi essa oração que o irmão Leão escutou Francisco rezando. O irmão Leão não escutou Francisco dizendo assim, olha, eu sou o pobre de Assis, Senhor, eu cuido dos seus pobres. Olha quanto trabalho de caridade eu faço, Senhor. Eu presto, sou eu. O Senhor lembra que eu era rico e eu deixei tudo para te seguir? Saí até pelado na frente do bispo. Todo mundo me viu nu, porque eu não queria levar nem a roupa do meu corpo, porque eu não queria mais ter apego. Está vendo, Senhor, como eu sou bom, como eu sou santo? Não, Francisco reconheceu quem ele era diante do tudo. Esse é o segredo dos santos. A capacidade de reconhecer a fraqueza daquele que quer ser santo. A capacidade de reconhecer a fraqueza, de reconhecer o pecado. Não é um dado muito bom quando a gente começa a ter dificuldade de achar os pecados da nossa vida para confessar.
Tem gente que chega no confessionário e fala assim: ah, padre, eu não tenho pecado não, vim aqui só para o senhor me dar uma bênção. Quase que eu estendo a mão e peço: benção, Virgem Maria, concebida sem o pecado. Começa a pedir o Espírito Santo para você ver se ele não vai te mostrar. João Paulo II confessava toda semana. Tamanho sentimento de miséria. Só que a gente se acha tão bom, tão justo, tão santo, que a gente, não tem pecado não. Não peco não, é o forte, é a forte. Mas o segredo da santidade é reconhecer-se sempre pequenos, limitados diante da presença de Deus. O santo é aquele que reconhece-se fraco, porque às vezes nós fazemos uma imagem de santidade muito nos filmes da Marvel, dos super-heróis, com superpoderes imbatíveis. João Paulo II dizia que o santo é aquele que cai e se levanta, e vai sendo ali trabalhado por Deus em cada queda, vai tendo seu caráter forjado, vai reconhecendo-se limitado. Olha para Santa Teresinha, olha para Teresa d'Ávila, se sentiam um nada diante de Deus. Tem uma grande santa carismática, ela é até reconhecida como a carismática. Lá no Oriente chamam ela de microfone do Espírito Santo. Santa Miriam de Jesus crucificado. Sabe como que ela se reconhecia? O pequeno nada. O pequeno nada. E ela dizia: quando eu morrer eu vou feder. Imediatamente a minha morte eu vou começar a exalar o cheiro da minha limitação. Uma mulher que desde o noviciado, ainda menina, recebeu os estigmas, que tinha êxtase ao ponto de ficar em cima das árvores, levitando. Tinha o dom da profecia, teve o coração transverberado, passado pela cruz. O exame depois da morte dela mostra o sinal da lança. Uma mulher cuidada por Deus, e ela se diz: eu sou o pequeno nada diante do tudo. Ser cheio do Espírito Santo, não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo, cheios de vaidades e de orgulhos. Nós temos que entender que nós somos frágeis, e é muito bonito ver na Bíblia a fragilidade dos homens de Deus e das mulheres de Deus. Ontem o padre Fábio fez, na homilia lá, um histórico dos fracos que Deus escolheu. Mas olha para Sansão, um homem forte, nazireu, consagrado a Deus, escolhido por Deus para ser juiz em Israel. Mas um homem com uma fragilidade muito grande nos seus afetos, na sua sexualidade. E Sansão foi se envolvendo de uma maneira nas paixões da carne, ao ponto de Sansão ir abandonando a lei, abandonando os propósitos e os princípios da sua religião. Se envolveu com estrangeiros que não podia na lei. Aí ele se apaixona por Dalila. E Dalila era ali uma enviada do capiroto, para destruir Sansão. E Dalila tentou várias vezes. E Sansão, o que é o motivo da sua força, Sansão? Aí ele contava uma mentira. E aí ela, depois que ela tentava fazer contra ele alguma coisa, e ele levantava com aquela força, ela dizia: mas você não me ama? Me dá uma prova de amor. Já ouviu isso? Dá uma prova de amor. E aí Sansão contava uma outra para ela, ela achava que tinha descoberto o segredo, e ela chamava,
aqueles homens que queriam pegá-lo, e não era. Ele se levantava forte, até que um dia ela: ô meu amor, me conta, qual é o segredo? Ele falou: o segredo é o meu cabelo. Mas por que o cabelo? Porque o cabelo era o símbolo da consagração. A navalha não vai passar no cabelo do consagrado, do nazireu. E naquela noite foi cortado o cabelo de Sansão. E ele se levantou, não tinha percebido quando os inimigos chegaram, e ele falou: da mesma maneira eu vou derrotá-los. Só que dessa vez foi diferente. Já estava bem claro que Sansão tinha abandonado a consagração dele, que Sansão tinha abandonado as leis. Já estava muito claro que Sansão não vivia mais como um consagrado ao Senhor. Ele já tinha se desviado daquilo que era a regra. Imaginemos nós que somos consagrados da Canção Nova, a gente se diz consagrado e não vive as regras, aquilo que na nossa comunidade o nosso pai fundador determinou. É assim que se vive um consagrado da Canção Nova. E aí a gente vai achando que é consagrado e não vai vivendo as regras. Mas porque eu fiz o 2 de fevereiro, cantei lá, lá, ia, lá, ia, que é a musiquinha que a gente gosta, né? Lá, 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 ia. Nossa, é consagrado, olha lá, a mãe da Canção Nova lá no final do compromisso. Só que não vive. Não é simplesmente uma coisa falada. O agir segue o ser. Eu preciso ser. Sansão não era mais. E olha, Sansão foi pego. E no livro dos Juízes, no capítulo, palavrinha terrível. Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Quando ele é pego, e aí eles pegam ele, furam os olhos dele. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Não que o Senhor o havia abandonado, mas a consagração não existia mais. A força que era o que movia a vida de Sansão não existia mais. Eles levam Sansão para um templo onde eles estavam cultuando um falso Deus como um prêmio. Mas Sansão já tinha rendido o coração dele a Deus, tinha reconhecido as fraquezas dele, e a força de Deus voltou para a vida de Sansão, porque Sansão reconheceu-se fraco, dependente de Deus. E aí ele pede: Senhor, que o Senhor use da minha vida de novo, para que eu possa libertar o meu povo. E ali a força é demonstrada. Que eu reconheça, cada dia mais a minha fraqueza, para que a sua força haja na minha vida. Quer ver um outro homem fraco? O rei Davi. O rei Davi. Ontem o padre Fábio falou dele. Um rei que foi escolhido por Deus depois do pecado de Saul. Samuel foi até Davi. Não era o mais forte, não era o mais belo, não era aquele que tinha porte físico para a guerra. Era frágil, franzino. E quando ele chega, porque Samuel disse: nós não vamos comer enquanto não chegar Davi. E quando Davi chega, Deus diz: é esse que eu escolhi. Samuel unge Davi, e ali diz que a partir daquele momento o Espírito Santo começou a agir.
na vida de Davi, mas Davi, depois que tornou dos reis, ou melhor, em Samuel, certo dia, olha a hora que ele estava acordando. Diz que Deus abençoa quem cedo acorda, né? Certo dia, ao entardecer, levantando-se de sua cama, Davi foi passear no terraço da sua casa. Ao invés de estar trabalhando, ele estava morgando. Estava fazendo hora. E ele sobe no telhado, Betsabeia, a Bete, estava tomando banho nua. E o rei olha, imagina, quem acorda de tarde já não rezou mesmo, né? Jesus avisa depois, lá em Marcos capítulo 14, versículo 38, orai e vigiai para não cairdes em tentação, porque o vosso espírito está pronto, mas a vossa carne é fraca. Então Davi subiu e viu aquela mulher linda tomando banho nua, e aí ele manda chamá-la, deita-se com ela, comete o pecado do adultério, ela engravida, e ele manda chamar o marido dela, para que o marido se deitasse e enganasse, né? Ela está grávida de mim, mas ele fiel, estava onde? Na guerra, trabalhando, fiel, ele não vai para casa. Davi embebeda Urias, para ver se pelo menos bêbado ele se tornava um pouquinho menos fiel. Urias dorme na porta do palácio, aí Davi toma uma outra decisão, vou mandar matar esse cara. Escreve uma carta para o chefe de comando do exército e fala, coloca Davi na frente da batalha, para que no primeiro enfrentamento, ou melhor, coloca Urias na frente da batalha, para que no primeiro enfrentamento ele tombe. Foi exatamente o que aconteceu. Urias morreu e Davi pegou a Bete e levou para dentro da casa dele. Só que aí ele estava tranquilo, né? Tranquilo e favorável, tudo para Davi. Bem tranquilo e favorável, com a mulher dos outros, cometeu um assassinato, achando que estava tudo numa boa. Deus envia o profeta, Natã, e o profeta fala para ele do seu pecado, da sua fraqueza. Mostra para ele a limitação. E naquela hora Davi se prostra envergonhado diante de Deus. E ele ora, ele compõe um salmo, que é aquele Salmo 50. O miserere. E chega um momento que Davi diz, criai em mim um coração que seja puro. O versículo 12, dai-me de novo um espírito resoluto, um espírito decidido. Mas Deus trabalhou na vida dele, quando ele percebeu a sua fraqueza. Diga para quem está do seu lado, você quer ser santo? Pergunta para ele, quer ser santo mesmo? Reconheça a sua fraqueza, a sua limitação. Pois é quando sou fraco, que então eu sou forte. Naquela hora que Davi reconhece a sua fraqueza, de novo o Espírito toma a vida dele, começa a governar e começa a dirigir. E Davi se torna um grande homem de Deus, um grande líder, um grande guerreiro, que abençoa a nação de Israel, com o seu reinado de mais de 30 anos. Mas Deus precisou mostrar o fracasso. Quer ver outro fraco que precisou reconhecer a sua limitação e o seu orgulho? O profeta Elias, o profeta do fogo. Elias vai lá, sobe no monte, desafia os profetas de Baal. Elias deu voz para a chuva parar. E, gente, essas manifestações poderosas vai gerando um orgulho no coração do homem, se ele não se rende. Imagina, eu falei para a chuva parar 3 anos e meio, ela parou, eu sou o cara. Sou forte, poderoso, meu irmão. Aí a chuva parou,
ele desafiou os profetas, zombou deles. E aí fez a oração, que caia fogo do céu, para que este povo reconheça que há Deus em Israel. E o fogo do céu cai, queima as oferendas. Davi passa a espada aos profetas de Baal, acaba com a falsa profecia em Israel. E aí ele acha que Jezabel e Acabe iam se render aos pés dele. E aí Jezabel manda perseguir e matar o rei, ou melhor, o profeta Elias. E aí o que acontece? Pega aí para você ver. Vamos lá, em 1 Reis, capítulo 19. Para você ver que os homens da Bíblia são limitados. Versículo 1. Achou aí? Mas Deus age na vida do limitado, daquele que se reconhece. Vamos lá. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como tinha passado ao fio da espada todos os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: os deuses me cumulem de castigo, se amanhã a esta hora eu não tiver feito contigo mesmo que fizeste com a vida desses profetas. Elias ficou com... Meu Deus, dá para imaginar o profeta do fogo com medo? Elias ficou com medo. E para salvar sua vida partiu. Chegou a Bersabeia de Judá e ali deixou seu servo. Depois adentrou o deserto e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte. Aqui Elias estava deprimido, dizendo: agora basta, Senhor, tira minha vida, pois eu não sou melhor que meus pais. E deitando-se no chão adormeceu à sombra de um junípero. E de repente um anjo lhe tocou e disse: levanta-te, come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado na pedra e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus. E o que acontece no Horebe? Elias encontra aquele que é forte, aquele que é santo, aquele que fortalece o fraco, aquele que encoraja o medroso, aquele que levanta o abatido. Elias encontra-se com Deus na brisa suave, e ali Deus manda: volta, eu não acabei a missão que eu tinha para fazer na sua vida, volta. Meus queridos, minhas queridas, é no reconhecimento da nossa fragilidade, de que nós somos incapazes de ser santos, justos, fortes, que a fortaleza do Espírito de Deus age. Não somos nós, é Deus que nos fortalece, não somos nós. É Deus que nos encoraja, não somos nós. É Deus que nos usa, não somos nós os superpoderosos. O Todo-Poderoso é o Senhor, o Deus Altíssimo. E é esse Espírito Santo que Ele quer dar para você, um espírito de coragem. 26. Amém? Achou aí? Da mesma forma, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir.
é o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que Ele intercede em favor dos santos. Veja só, primeira coisa que eu fiz toda essa introdução para nós chegarmos aqui. Primeira coisa, você está igual aqueles que chegou lá no confessionário: eu não tenho pecado. A Imaculada, o Imaculado. Diga comigo: eu sou fraco. Agora eu vou perguntar, mas você não precisa falar não. Qual é a sua fraqueza? Não precisa falar não. Para que nós entendamos que a vitória não é ação da nossa força. Nós precisamos compreender que nós temos muitas fraquezas. Temos fraquezas físicas, temos fraquezas emocionais, temos fraquezas morais, fraquezas existenciais. Temos fraquezas espirituais, temos dificuldade de perseverança. Não entenda a fraqueza só como pecado. Mas a enfermidade é uma fraqueza, a dificuldade de orar é uma fraqueza. Nós somos constantemente atropelados por essas fraquezas. E o mundo tenta nos convencer de que existe eficácia na autoajuda, mas o mundo está muito enganado. O que você precisa é da ajuda do alto e não de autoajuda. O que você precisa é da ajuda do céu, e a ajuda do céu é o Espírito Santo para a igreja fraca, para o povo frágil, para o povo limitado. Não se engane, eu não estou aqui negando a eficácia limitada das ciências humanas, da psicologia, da antropologia, daquilo que nos leva a compreender a nossa humanidade. Mas a psicologia, a antropologia e tantas outras ciências, elas têm o seu limite. Mas aquele que é a ajuda do alto é ilimitado. É Ele que trabalha na nossa fraqueza. O que você precisa não é de autoajuda. Desculpa falar com tanta sinceridade, mas preciso ser muito verdadeiro. O que você precisa é da ajuda do alto. É essa ajuda do alto que vai trabalhar na sua humanidade. É essa ajuda do alto que vai ser o seu auxílio, que vai te trazer graça, que vai trazer a iluminação do Altíssimo. A sua fraqueza é a raiva? A sua fraqueza é a mentira? A sua fraqueza é a falta de amor pelas pessoas? A sua fraqueza é que você vive gritando com a sua esposa, ou você gritando com seu esposo? A sua fraqueza é o seu temperamento, que você não consegue controlar, que parece mais um jegue, um burro que dá coice em todo mundo, uma égua ferrada, e um cavalo cheio de ferradura, insuportável. Essa é a sua fraqueza? O Espírito Santo é a força para transformar essa fraqueza em fortaleza. O Espírito Santo é o poder, mas é necessário reconhecer. É necessário reconhecer: eu sou fraco, eu não consigo, eu não dou conta. Já até busquei ajuda humana, já busquei autoajuda, já li um monte de livros, já fiz aquele monte de exercício, mas eu estou limitado, não consigo. Espírito Santo, vem me mudar. Espírito Santo vem trabalhar na minha vida. Trabalhou Sansão sem vergonha, trabalhou Davi adúltero e assassino, trabalhou Elias o deprimido, o orgulhoso. E olha, quando você vai ler a história de José do Egito, você vai ver por que José foi caminhando no Egito. Porque ele era um orgulhoso, e Deus precisava trabalhar o caráter dele ali naquela humilhação, naquela dor, para que ele fosse o salvador do seu povo. Porque ele era orgulhoso. Todo mundo vai se dobrar diante de mim. Se dobraram, mas peraí, na minha limitação eu não compreendo o mistério. Deus trabalha, mas é necessário reconhecer. Pega aí
a carta aos Gálatas, para nós entendermos, queridos, que a nossa carne, ela está profundamente sujeita, se nós não cedermos ao Espírito Santo, se nós não cedermos ao trabalho do Espírito Santo, à fortaleza do Espírito Santo, nós vamos sucumbir, nós não vamos perseverar até o fim. E Jesus disse que só aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Olha aquele que experimentou isso. Olha o conselho que ele vai dar para nós. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais o desejo da carne, pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostarias de fazer. Quando eu me submeto ao Espírito Santo, eu não faço o que eu quero fazer, eu faço o que Ele quer que eu faça. Aí está a dificuldade, porque a gente quer fazer a nossa vontade. A gente é filho birrento. O pai disse que não, e eu birro, bato o pé e faço escondido. Ou faço birra, cai na frente. Eu era assim, né, quando eu era criança. Não vai não, aí eu fazia um escândalo. Eu lembro uma vez, eu fico brincando com a mãe, não sei se ela está assistindo lá, que se tivesse a lei da palmada, ela estava presa. Um dia eu saí que eu queria tomar Coca-Cola. Não lembro qual era a minha idade, mas eu lembro exatamente essa cena. Era a festa do Raposo, lá onde eu nasci. Distrito de Itaperuna, está tendo até festa lá no final do mês, a festa do carro de boi. E eu saí para a festa, na hora que nós saímos no portão, eu falei, eu quero tomar Coca-Cola. Aí a mãe falou assim, na hora que a gente voltar, eu compro Coca-Cola. Mas eu quero Coca-Cola. Aí comecei, eu quero Coca-Cola. E comecei a empurrar, eu quero Coca-Cola. E comecei a fazer escândalo, e chorar, e arrancar os cabelos. Eu quero, você quer Coca-Cola? Então tá bom, parou no bar, comprou 1 litro de Coca-Cola. Vamos para casa, agora você vai tomar Coca-Cola. Toma, tomei um copo. Não quer? Não quero mais não, toma. Mais um copo, toma. Mas na hora que eu estava quase estourando, falei, ô mãe, eu não vou fazer mais birra não. Vamos para a festa, eu já tomei Coca-Cola. Mas nunca mais eu fiz birra. Eu aprendi a saber esperar. Ah, não me bateu não, mas às vezes eu tomar 3 copos de Coca, eu só aguentava um. Às vezes a gente é criança birrenta, a gente age dessa maneira, fica fazendo beicinho, fica querendo fazer a nossa vontade, e muitas vezes a nossa vontade, desculpa usar essa palavra pesada, vai levar a gente para a desgraça. Mas quando eu cedo ao Espírito, aqui vai dizer, eu passo a viver de uma maneira que eu não vou fazer aquilo que eu gostaria de fazer, mas vou fazer a vontade de Deus. Você está disposto? É isso aqui, a vida no Espírito é dessa maneira. E aí, versículo 18, se porém sois conduzidos pelo Espírito, em idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno como já vos fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, vamos ler juntos? Amor, alegria, mansidão, domínio próprio. E aí Paulo vai dizer, contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com
o Espírito. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Diga para quem está do seu lado, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que você viva uma vida no Espírito. Fala para ele, dá uma sacudida nele aí para ele acordar. Fala, ei, Deus quer que você viva uma vida no Espírito. Submetido a Ele, guiado por Ele, vivendo esses frutos. Cada um desses frutos que é produzido na vida de quem se abre. Mas veja, o texto de Romanos, ou melhor, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui importante. Olha o que Paulo vai dizer, vai lá na segunda carta de Timóteo, porque nós estamos caminhando para o fim da pregação, mas também os fins dos tempos. Paulo vai dizer que existem algumas características que marcariam a humanidade que estará vivendo nos fins dos tempos. E aí é tão importante, sumamente importante, viver uma vida no Espírito, diante daquilo que Paulo traz como revelação. Capítulo 3 da segunda carta de Timóteo. Fica sabendo que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. As pessoas serão egoístas, gananciosas, presunçosas, soberbas, difamadoras, rebeldes a seus pais. Ei, adolescentes, crianças, jovens, isso é um sinal dos fins dos tempos. Rebeldes a seus pais, ingratas, sacrílegas, sem coração, implacáveis, caluniadoras, incontinentes. Não consegue segurar. O cara dorme e acorda pensando em sexo. Incontinente. É um sinal. A cara dorme e acorda pensando em sexo. Já olha assim. Incontinente, não consegue segurar. E aí vai, quer mais, e vai se afundando, e vai se afundando. Sinal dos fins dos tempos. As pessoas serão os animais, mas não têm afeto nenhum pelo seu vizinho, pelas pessoas que estão do seu lado. Que afeto é esse? Eu defendo o cachorro, mas o meu irmão, ser humano, indiferente. As pessoas serão desumanas. Defendem o projeto Tamar das tartarugas, mas são a favor do aborto. Desumanas. Nosso ovo da tartaruga, se quebrar, Ave Maria. Mas olha, serão desumanas. E ele continua, Paulo, inimigas do bem, traidoras, insolentes, presunçosas, mais amigas dos prazeres do que de Deus, tendo a aparência de piedade, mas desmentindo o seu efeito. Vão até na igreja, mas depois que saem na igreja parece que piedosa dentro da igreja. Que coisa linda, que cara de santo, parece um anjo. Daqui a pouco vai aparecer asinha, vai sair voando. Mas saiu daqui, pronto. Uhul! Tá tudo tranquilo e favorável. Meu irmão, vamos lá curtir. Sinal dos fins dos tempos. E como nós vencermos isso que é próprio da nossa época? Só sendo cheios do Espírito Santo. Só vivendo esse Pentecostes na nossa vida.
só nos abrindo para que o Espírito Santo venha em socorro da nossa fraqueza. E aí Paulo vai continuar lá naquele texto de Romanos, volta lá, Romanos 8, 26. Não sabemos orar como convém. A nossa fraqueza vem dessa dificuldade de orar. Os problemas são nossas fraquezas. Mas nosso distanciamento, vou falar de novo, os nossos maiores problemas não são as nossas fraquezas, mas o nosso distanciamento daquele que é onipotente, a nossa inconstância, a nossa indisciplina, a nossa dificuldade de perseverança na oração. É a oração que alimenta o homem que vive no Espírito. Disciplina, orar no secreto. Não espera só orar assim quando nós estamos reunidos, não. A oração do secreto, da intimidade, Jesus disse, entra no seu quarto. Jesus ensinou isso, entra no seu quarto e fala ao seu pai que está no secreto. Mas hoje não tem grupo de oração. Eu só vou na missa do domingo porque eu não tenho condição, eu chego em casa muito tarde do meu trabalho. Entra no seu quarto, no secreto, na sua sala, no seu banheiro. Talvez você não vai poder orar no seu quarto porque o seu marido não é muito cristão e ele vai ficar irritado. Entra no banheiro, tranca a porta. Ali é o seu lugar secreto. Vai no quintal. Mas não fica sem comunhão com Deus diária, de intimidade. Senão a gente vai ficar oscilando, caindo, dando contra-testemunho. E nós vamos entender que a oração é essa força. Jesus vai dizer lá em João 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mão dessa pessoa. Diga, Jesus está dizendo para você. Seu fraco, fracote. Ei, Jesus está dizendo para você, sem mim, nada podeis fazer. Diga mais uma vez para ele, sem mim, nada podeis fazer. Balança a mão dele e diga, Jesus está dizendo, sem mim, nada podeis fazer. Esse é o chamado, balança a mão dele, esse é o chamado. A partir desse Pentecostes, buscar a intimidade, a oração cotidiana, orar no secreto. Bendito seja Deus se você consegue ir na capela todo dia adorar o Santíssimo. Continua segurando a mão do irmão aí. Bendito seja Deus se você consegue ir na missa diária. Bendito seja Deus se você consegue ler a palavra, meditar na liturgia. Glória a Deus. Balança a mão dele, diga glória a Deus. Mas seja constante. O Espírito Santo quer te dar constância. E te dando constância, te dá substância, força, para você não desistir. Diga para esse irmão, Marcos 13, 13. Mas aquele que perseverar até o fim, diga para ele, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.